Joel, livro de Amós, livro de Obadias, livro de Jonas e livro de Miqueias, sobrou então 3 profetas ainda pré-exílicos, né, para nós estudarmos. O que é pré-exílicos? Antes do exílio, né? Então, antes do cativeiro. E depois, a gente vai falar na aula que vem, então, sobre Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-exílicos, né? Meus irmãos, vamos então, depois de a gente ter aí recapitulado e visto que vocês estão... Pera, ainda. Quero ver que vocês vão fazer a prova sem consulta, né? Tão lascada. Isso é aí que eu quero ver, né? Vamos orar então, irmãos. Feche os olhos assim mesmo, sentado, e vamos pedir para Deus nos abençoar aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. E pedimos, Senhor, venha abençoar, Senhor, essa turma, esses alunos que estão aqui se dispondo, ó Deus, a aprender mais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor capacite, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça, Senhor, para que possamos ser pessoas, Deus eterno, melhores na tua presença, homens e mulheres mais capacitados na tua presença. Amém? E que o Senhor abençoe a memória dos irmãos, né? Principalmente, né? Isso aí. Irmãos, então nós vamos falar hoje sobre Naum, Abacuque e Sofonias. Sem olhar no livro, para quem Naum pregou? Meu Deus, para vocês leram o livro ontem em casa? Já esqueceram também? Naum, pessoal, também pregou para os ninivitas, tá? Ele também pregou lá para o povo assírio, né? Então, é interessante que Jonas foi lá, pregou para os ninivitas, né? Apesar de não querer ir lá, né? E aí vocês sabem, vai até Jope, pega um navio, vai até Tarsis, Deus manda um peixe lá, então, né? Depois da tempestade no navio, tira uma sorte, joga Jonas no mar. O peixe vem, engole Jonas, ele fica 3 dias no meio do peixe. O peixe gospe ele na praia, depois de toda essa novela aí, né? Que ele se arrepende lá dentro do peixe, então ele vai até Nínive para pregar. E quando ele chega em Nínive, ele começa a andar na cidade e ele começa a anunciar que ou o povo se arrependesse, né? Ou o povo assírio se voltasse para Deus, né? Ou Deus iria trazer juízo sobre aquela nação, sobre Nínive, que era a capital do Império Assírio. E Jonas era um pregador que não queria que as pessoas se convertessem, né? Então, quando o povo se converte, né, que proclama um jejum e tudo mais, Jonas fica lá decepcionado, ele deita lá e tal, e depois fica triste, chateado. Aí, irmãos, a gente vai ver se a conversão dos ninivitas, ela foi uma conversão realmente verdadeira, né? Ou foi apenas uma conversão superficial. Nínive durou mais ou menos uns 130 anos de pé, né? Alguns autores até dizem que foi 150 anos, mas o nosso livro traz 130 anos. Então, depois da pregação de Jonas, irmãos, a coisa não mudou. O pessoal voltou para o pecado, voltou a praticar a idolatria, a crueldade que eles praticavam, né? Então, os assírios, né? Que alguma coisa a gente até comentou, mas os assírios, eles eram conhecidos assim pela extrema crueldade que eles tinham, né? Então, eles arrancavam a pele das pessoas e deixavam as pessoas expostas lá ao sol lá para morrer assim de um jeito extremamente cruel, né? Eles faziam pilhas de crânios, né, para mostrar, né, que para as pessoas assim, tal, o que eles faziam com os seus inimigos, né?
Então tem uma famosa história, né, que um rei assírio uma vez, ele fez um acordo que ele não mataria um exército se o exército se rendesse. Então ele não matou, mas ele arrancou os olhos de todos os soldados, né, do exército inimigo, né? Então a crueldade dos assírios era, sim, realmente bem, sabe, bem atenuante, né? E Deus então manda Jonas prega, o povo se arrepende, proclama um jejum e tudo mais. E o que acontece? Isso dura cerca ali de umas 2 gerações por aí, né? Quem sabe até menos, a gente não sabe até quando o povo continuou mesmo fiel e firme a Deus, mas o certo é que 130 anos depois, aproximadamente, Deus chama o profeta e manda o profeta novamente lá para pregar para os assírios, né? E dessa vez, então, irmãos, o profeta Naum, ele prega não para o arrependimento, mas ele prega então para a condenação dos ninivitas, né? Interessante que nem sempre, irmãos, Deus mandava o profeta para o profeta profetizar e para o povo se arrepender. Nem sempre isso acontecia, tá? Às vezes a mensagem do profeta era com o intuito de que o povo se arrependesse daqueles pecados e se voltasse para Deus. Mas às vezes a mensagem do profeta apenas era uma confirmação da desgraça que viria sobre o povo, né? Existe até um versículo lá em Pedro que diz que Jesus desceu para pregar aos espíritos cativos em prisão, né? Então aí, se você for interpretar errado esse versículo, então quer dizer que Jesus desceu até o inferno para pregar para as pessoas lá no inferno se converter? Porque desceu, os espíritos cativos em prisão seria o quê? Seria os demônios, possivelmente? Não. Então nem toda a pregação, ela tem um efeito de causar um arrependimento às vezes, sabe? Às vezes ela tem um efeito apenas de condenação mesmo, né? Então Jesus não desceu até o inferno lá para pregar o arrependimento lá, ninguém, não. Ele foi apenas uma mensagem de condenação. Desceu pregar os espíritos em cativo em prisão, era como se Jesus fosse até lá só para dizer, ó, eu venci, eu conquistei aí, né, venci a morte. Então esse foi o ministério de Naum. É um profeta que tem um livro que também não é muito curto, né, mas ele vai lá e condena os assírios. E a gente sabe, irmãos, que a profecia se cumpriu, né? Porque os assírios, eles até invadem Jerusalém, não, invadem Samaria, né? Que era a capital do Reino do Norte, antes do Reino do Sul ser levado para o cativeiro. Eles levam as pessoas do Reino do Norte para o cativeiro, né? E isso aí faz com que o quê? Faz com que depois, irmãos, o Império Babilônico começa a crescer, começa então a surgir, né, com a maior potência do mundo e acaba então subjugando os assírios, vocês sabem, né, e eles então levam para o cativeiro também o Reino do Sul, né. E é interessante que em determinada época, por exemplo, o rei Josias, que era um bom rei, um rei temente a Deus, ele vem a falecer lá na batalha de Carquemes, né? E esse rei, ele estava indo para uma batalha para ir contra o Império Assírio, né? Ele estava indo ajudar os babilônios, né? Digamos assim, né? Para impedir os assírios, que na época era a maior potência bélica do mundo, né? E Deus, então, faz com que eles venham a cair também, e é um império que foi totalmente destruído, né? Apesar que o império ia lá, conquistava o outro, e algumas coisas continuavam, né? Então os babilônios iam lá e conquistavam os assírios já tinham algo do Egito e tal, aí vinha lá os medos e os persas, conquistavam os babilônios, algumas coisas continuavam, daí vinham os gregos, conquistavam os persas, continuavam algumas coisas, religião e cultura, aí vinham os romanos, conquistavam os gregos, continuava-se, né, algumas coisas e tal, mudavam-se alguns quesitos ali
mas várias coisas, a questão da religião e da cultura era a mesma coisa, né? Então, irmãos, Jonas e Naum, tá? Vocês têm que se lembrar disso. Vou pedir na próxima aula, né? O que Jonas e Naum tem a ver aí. Vamos ver quem que vai se lembrar valendo um ponto, né? Não valendo nada, né? Então, Jonas foi o pregador de arrependimento para Nínive, para os assírios. E Naum foi o pregador de condenação para os assírios. Então essa é a semelhança dos dois, né? Uma diferença de mais ou menos 130 anos aí que ocorre, né? E é interessante que quando você lê o livro de Jonas, irmãos, assim, dá a entender que a conversão foi realmente do profundo do coração, né? Porque eles proclamaram um jejum lá em todo o reino, lá em toda a cidade de Nínive, assim, então foi algo realmente, parece que foi de dentro, né? Mas os que vieram depois e tal, as gerações posteriores, logo se esqueceram de Deus. Então, irmãos, a nossa página de número 75. Naum apresenta Jesus Cristo, nosso libertador e consolador. O nome Naum significa consolação. O livro trata da destruição do poderio da Síria, sendo isso uma verdadeira consolação para Judá. A destruição de Nínive significava um alívio da opressão, pois Judá vivia sob o temor de um iminente ataque. Naum é o único dos profetas que não profere julgamento para Judá, apenas consolação. É interessante, né, irmãos, porque o reino do sul eram duas tribos, né, Judá e Benjamim. Benjamim era uma tribo muito pequena. Se você for pegar um mapa de Israel, pode procurar no Google lá. E a tribo de Judá era a tribo de Davi, né? E quando Roboão lá, o reino é dividido, né, entre Roboão e Jeroboão, já havia uma profecia para Salomão que o reino seria dividido e que somente uma tribo ficaria junto com a casa dele, né? Que foi então a tribo de Benjamim. Então, no Reino do Norte, foram 19 reis de 8 dinastias diferentes, sabe? O pau comia direto lá no Reino do Norte, sabe? Era um assumia o trono, depois vinha o outro e matava para assumir, daí vinha o outro e matava para assumir, né? No Reino do Norte lá a gente teve vários reis assim que ficaram pouco tempo no trono, sabe? Porque nenhum, irmãos, foi um rei que serviu a Deus. E um rei que serviu a Deus fielmente. Então, por isso, o Reino do Norte foi levado antes para o cativeiro. Eles foram levados antes para o cativeiro assírio. O Reino do Sul, ele teve bons reis. Né? Inclusive, que a gente vê com Ezequias. Ezequias, ele era um bom rei e ele acaba abrindo o palácio e tal, para mostrar as riquezas, né, do império dele e tal, e tudo isso. E Deus até falou que viria, eles também seriam levados para o cativeiro, não deveria ter feito aquilo, mas que não seria no tempo do rei Ezequias, né, mas seria depois dele, porque ele foi um rei que foi fiel a Deus. Então no Reino do Sul teve Josafá, foi um bom rei, apesar de ser amigo de Acabe, né, um bom rei em partes, nenhum deles era assim 100%. Josias foi um bom rei, um moço ali com 15, 16 anos, ele estava proclamando reformas em Jerusalém. Nós tivemos Joás, tivemos o próprio Ezequias, né? São assim 4 reis assim que eu me lembro que eram reis assim mais ou menos que serviam ao Senhor, que fizeram reformas, que iam lá, destruíam os altares pagãos, muitas vezes diferente até do que os seus próprios pais faziam. Então você imagine que aquelas duas tribos lá embaixo, no sul, né, e o Reino do Norte já tinha sido levado para o cativeiro pelos assírios, então o medo que eles viviam ali era constante no Reino do Sul. Tanto que quando você vê a história de Ezequias, irmãos, no reinado de Ezequias, os assírios, eles chegaram ali a ponto de entrar em Jerusalém, né? E daí Ezequias até vai e fala com Deus e tal, que o povo que estavam afrontando a Deus, e Deus responde e diz, nessa batalha aí não tereis que pelejar. Então Deus vai dando o livramento para o povo. Mas foi aproximadamente
aí uns 150 anos mais ou menos, aí um pouco menos, não me lembro de cabeça agora, que durou a mais o Reino do Sul. Tá? E por quê? Porque teve reis que serviram ao Senhor, né? Então, quando Deus levanta um profeta, irmãos, que ele vem profetizar o fim do Império Assírio, o Reino do Sul, lá, Judá, disse, meu Deus, era tudo que nós precisávamos, né? Só que Deus também tinha que fazer o acerto de conta com eles e depois levanta o Império Babilônico para isso, né? Dos profetas menores, então, contexto histórico, 2 ocuparam-se só de Nínive. Jonas, aproximadamente 760 a.C., e Naum, mais ou menos em 630, um distante do outro, aproximadamente 130 anos. A mensagem de Jonas foi de misericórdia e de Naum de condenação. Jonas predisse a destruição de Nínive, a menos que seus habitantes se convertessem. Naum previu que a punição divina chegaria anos mais tarde, muitas gerações depois do tempo de Jonas. De acordo com Champlin, em 745 a.C., Tiglat-Pileser III tornou-se o rei da Síria e deu início às operações militares, que no período de 25 anos puseram fim a Israel, o reino do norte. Esses empreendimentos, embora não tivessem significado a ruína de Judá, chegaram a pôr em sério perigo a sua independência. Oséias, o último rei do reino do norte, não aceitou a ideia de pagar tributos aos assírios e foi aprisionado. Samaria, sua capital, foi invadida e totalmente destruída. Os registros assírios documentam que nada menos que 27.980 habitantes da cidade de Samaria foram exilados e que estrangeiros foram enviados para residir no lugar deles. Pessoal, alguém de vocês sabe por que o samaritano não se dava com o judeu não queria ver samaritano? Por que quando Jesus chega lá no poço, lá em João capítulo número 4, a Bíblia diz assim, ó, e era-lhe necessário passar por Samaria. Parece que até João está explicando para quem está lendo, ó, ele só foi por lá porque ele tinha de passar por lá. E o samaritano era assim tão desprezível, o judeu? Eu acho que eles escreviam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, Lei de Moisés, acho. Isso também. Isso, na verdade, é uma tradição, né? A gente acabou de ler aqui, pessoal. Acabou de ler. Ó, estrangeiros foram enviados para residir no lugar deles. Então, veja bem. Quando há a divisão do reino, o Reino do Sul fica lá com Jerusalém. Jerusalém ficava em Judá. Então, a capital do Reino do Sul não precisou se discutir. E a capital do Reino do Norte, Samaria, ela foi uma cidade comprada. Ela foi comprada pelo pai de Acabe, o rei Omri, né, que foi um rei também que a Bíblia diz que era um rei terrível. Ele comprou Samaria. Então, aí já é um problema. Então, foi uma cidade adquirida ali e tal, e tinha os costumes pagãos. Os assírios, eles tinham o costume, pessoal, se você vê os babilônicos, ali o pessoal da Babilônia, eles entravam na cidade e destruíam tudo. Quando eles entraram em Jerusalém, que você vê que quando Neemias volta a Jerusalém, ó, só ruínas. Sobrou alguns lá, sim, que Neemias fica sabendo que os que estavam lá em Jerusalém estavam passando por extrema pobreza. Mas eles não pegavam o pessoal da Babilônia e colocavam em Jerusalém para viver lá. Não. Eles até pegavam o pessoal de Jerusalém e levavam para a Babilônia, para trabalhar e viver lá. Como foi o caso de Daniel lá e seus amigos lá. Mas os assírios faziam diferente. Eles entravam lá em Samaria, pegavam o pessoal de Samaria, levavam lá para o Império Assírio e os assírios vinham e ocupavam Samaria. Então, quando os assírios vinham e ocuparam Samaria, eles vieram com as suas práticas, com os seus costumes, com a sua religião, com a sua cultura. Então, irmãos, Samaria era uma cidade que não adorava ao mesmo Deus que os judeus adoravam. Era uma cidade, sabe, de mistura. E o judeu sempre pregou muito aquela questão de você ser um judeu. Né? O próprio Deus não queria e não permitia que você se casasse com uma pessoa que era de fora de Israel.
né? Tinha que se casar dentro de Israel. Então, esse era o principal fato dessa desavença entre judeu e entre samaritano. Samaria era considerada uma cidade de Israel? Era. Mas o pessoal do sul de Judá não considerava os samaritanos como irmãos, porque eles vieram dessa cultura diferente. Eles eram um povo misto, era um povo que havia sido ali colonizado ali com o paganismo. Então, pessoal, quando você vê que Neemias volta para construir as muralhas de Jerusalém, tem até lá Tobias, Sanbalate e tal, lá o pessoal que era samaritano, que quis ajudar na reconstrução, quis ajudar entre aspas, né, que não estava nada a fim de ajudar, não sei, até matar lá Neemias e os construtores lá, né. E eles disseram, não, ó, esse negócio aqui, essa muralha aqui e tal, Jerusalém tem que ser reconstruída pelos judeus e não pelos samaritanos, né. Então, esse é um dos pontos, pessoal, que tinha essa desavença entre judeu e entre samaritano, tá? Eles não consideravam os samaritanos os seus próprios irmãos realmente, porque eles foram criados com o paganismo. E depois tem tudo aquilo, né? Aí eles constroem o próprio templo lá deles, né? Para adorar a Deus lá e tal. Daí cria-se mais uma desavença ainda, né? Então, na época de Jesus, por exemplo, você só passava em Samaria se você era realmente obrigado. Se você tivesse que fazer um negócio em Samaria, quando você saía da cidade, você tirava as sandálias, batia, para dizer, ó, eu não estou levando nem o pó dessa cidade aqui, né? E Jesus vai lá e quebra todos os protocolos e conversa, né, com uma samaritana, né? Então, esse é o ponto aí que se começa aí essa desavença entre judeu e samaritano. Senaqueribe invadiu Judá em 701 a.C. Ezequias resistiu aos assírios e somente devido à intervenção do Senhor, né, que Jerusalém escapou de ser conquistada e saqueada pelo seu inimigo. Apesar disso, 46 cidades de Judá foram capturadas. Judá, nos dias do rei Manassés, tornou-se um reino vassalo da Síria. Manassés, irmãos, né, filho do rei Ezequias, a Bíblia diz que ele foi um rei terrível, né, praticava feitiçaria através das nuvens, ele ofereceu os próprios filhos dele em sacrifício a Moloque, que era o deus do sacrifício infantil, né? Então, o que era um vassalo? O vassalo era o seguinte, ó, você fica aí, enquanto você pagar tributo, você fica. A partir do momento, como foi falado do rei Oséias no Rio do Norte, às vezes o rei se revoltava e dizia, não, eu não vou mais pagar tributo. Aí eles vinham, tiravam aquele rei, né, e colocavam outro no lugar, né? Tanto que você vai ver que isso aconteceu com Manassés, né? Ele foi levado cativo e tal, depois ele vem a se arrepender e tudo mais, depois que foi levado preso, né? Mas durante o reinado do rei Ezequias, né, Deus poupou Judá, poupou Jerusalém por Ezequias ser um bom rei. Mas foi a partir daí que o poder assírio começou a sucumbir. O faraó Neco e Assur-ubalita foram plenamente derrotados pela Babilônia. Judá tornou-se reino vassalo da Babilônia. Foi então que tanto a Síria quanto Judá, reino sul, chegaram ao fim. Jerusalém caiu em 586 a.C., então se seguiu o cativeiro babilônico, né? Depois a gente vai falar do cativeiro babilônico, que tem ali o livro do Abacuque, que era mais por ele do sul. O tema, então, o juízo divino sobre Nínive. Naum é essencialmente uma continuação de Jonas. Pessoal, vocês nunca mais vão esquecer o que Naum pregou. Vocês vão chegar na igreja aí e dizer, eu sei. Porque é só vocês ligar Naum com Jonas. Tá? Então, não tem como você escrever, Jonas pregou onde? Pregou para Nínive. Naum pregou onde? Naum pregou para Nínive. Tá? Então, não tem como vocês esquecer. É só fazer Rude. Não tem como esquecer essa, hein, Rude? Não tem essa aí, aula que vem, que peço que vai se lembrar. Não, aqui eu só. Não, você é um cara que você grava bem as coisas, eu estava falando antes. Mas quem foi primeiro foi o Jonas? Jonas. O Everton chegou atrasado na aula. E Naum foi uns 130 anos depois de Jonas. 130? Aí foi lá para acabar com tudo, né? Então Naum é essencialmente uma continuação de Jonas.
Esse registrando o arrependimento de Nínive e aquele predizendo a sua condenação, né? Então Jonas pregou, o povo se arrependeu e Naum foi lá só para profetizar o fim de Nínive. Falando humanamente, a predição de Naum era praticamente impossível de ocorrer, pois Nínive era a capital invencível do Império Mundial. O livro menciona somente um tema, a horrível e total destruição futura de Nínive. No tempo dessa profecia, Nínive parecia inexpugnável, com suas muralhas de 100 pés, mais de 30 metros de altura, e tão altas que carros podiam correr sobre elas. Tinha uma circunferência de umas 60 milhas, uns 96 quilômetros, e se encontrava protegida por mais de 1.200 torres. Todavia, como foi predito, a vasta nação assíria chegou à destruição completa, aproximadamente 100 anos depois que Naum profetizou. Ainda hoje as ruínas espalhadas indicam o local onde ela se erguia. O livro de Naum é quase todo dedicado a esse tema. Então, interessante, né, irmãos, que as nações eram... Deus, ele tinha o controle até das nações estrangeiras, né? Porque você vê com a Babilônia também, né? A Babilônia, o próprio rei lá, Nabucodonosor, quando ele quis se auto-glorificar e tal, Deus fez com que ele fosse comer capim, né? Fosse lá viver como um animal lá no meio do mato, né? Porque ele achava que o reino dele era por mérito dele. Então, a Síria, uma nação extremamente poderosa, extremamente forte, né? Que não tinha como, né, cair, mas foi derrotado. O autor, então, a maioria dos eruditos concorda que a autoria do livro deve ser credenciada a Naum. E quem era Naum, irmãos? Há poucas informações sobre a pessoa do profeta Naum. Seu nome significa consolação. É importante destacar que seu nome é citado apenas uma vez na Bíblia, onde ele é denominado de Eucosita. Sua cidade natal era Eucos. O nome Eucos aproxima-se de vários outros nomes de cidades, sendo que uma delas pode ter sido o berço do profeta. Uma é Cafarnaum, que significa cidade de Naum. Data então que foi escrito, né, irmãos, 654 a.C. Logicamente que toda vez que se fala em uma data, não tem como ser uma data extremamente precisa. Então, se você for pegar às vezes, algum livro que difere alguns anos, é absolutamente normal, né? É que nem as cartas de Paulo também, às vezes você vê entre 50, 60 depois de Cristo, né? Ela vai mudar, porque é difícil fazer esse cálculo tantos anos atrás, né? Então, a esfera de ação, irmãos, né? Ela, segundo em referências internas no livro de Naum, sabe-se que ele dirigiu sua profecia sobre o julgamento de Nínive. Judá, então, foi as consolações, né? Não teve nenhuma profecia contra Judá. Naum foi contemporâneo de Sofonias, que também predisse a ruína de Nínive. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Então, a localização de Naum nos profetas menores, né? Isso aí você já sabe ali aonde que Naum está, né? Naum, ele está antes de Abacuque, antes de Sofonias, né? Depois de Miqueias. O esboço aqui, meus irmãos, que você vê na próxima página também, né? Então, o esboço do livro, e daí você vai poder aqui contemplar também toda a análise, o julgamento, né? Deus comparando Nínive com uma prostituta, com uma feiticeira e tal. Então, isso você pode conferir lá no livro de Naum, né? Meus irmãos, fechou Naum? Fechou. Para quem Naum pregou? Nínive era a capital de que império? Assíria. Sírios, aí, ó. Entendeu? Jonas pregou para quem? Nínive. Nínive, né? Quem veio primeiro, Jonas ou Naum? Jonas. Quanto tempo antes? 130 anos. Pá, Juliana, essa turma aí tá muito fera, cara. Ainda bem que Quando a tá, segunda que veio, ainda bem que tá em vídeo, senão não ia acreditar, né?
Mas vocês sabem, irmãos, que a pedagogia diz, né? Quanto mais você repete uma coisa, fica gravado na sua cabeça, né? Mas, lógico que a ideia é a gente pegar o conceito principal, assim, de cada livro e tal, né? O panorama, assim, de cada livro, né? Até porque igual a gente não vai ouvir pregação de Naum, né? Eu, minha vida inteira, nunca preguei sobre Naum, né? Mas a gente sabe ali que ele está ali para quem quer que ele pregou, né? Pessoal, nosso próximo livro hoje é o livro de Abacuque. Abacuque profetizou para o reino do norte ou para o reino do sul? O que você acha, Abacuque? Eu não sei, eu sou mais. Hã? Ele gosta de pegar na perna. Ruth, tá falando aí? Reino do norte ou reino do sul, Abacuque, pessoal? Norte, meu amigo. Norte ou do sul? Citem uma profecia de Abacuque. Uma profecia que saiu dos lábios de Abacuque, pessoal. Da figueira. Mesmo que a figueira Não foi uma profecia, né? Esse é um cântico, né? Abacuque não tem nenhuma profecia, pessoal. Por isso que é bom ir pegando vocês assim, porque daí vocês vão, né, se lembrando das coisas. A gente vai chegar lá. Mas ele não teve nenhuma profecia dele. Abacuque, pessoal, ele é um livro de uma oração. Ele é um diálogo com Deus. Então você vê no capítulo 1 que Abacuque ora a Deus, Deus responde no capítulo 2 ali, mais ou menos isso, né? Tem mais ou menos que nem o livro de Jó, que há tipo um diálogo ali, uma resposta. E então no final do livro de Abacuque, Abacuque faz um louvor, né? Onde ele é uma espécie de canto aquilo ali, né? Tipo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, e o fruto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, as ovelhas nos curais, alguma coisa desse gênero, né? Todavia, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, né? O Senhor me faz habitar, né, nas alturas como a corça e tudo mais. Então isso é um louvor de Abacuque. Mas é interessante, tá? Por isso que eu pergunto assim, Abacuque profetizou para o norte ou Abacuque profetizou para o sul? Nem para o sul e nem para o norte, tá? Porém, quando o livro de Abacuque foi escrito, pessoal, ele vai ter alguma direção, né? Então ele está falando de quem no livro? Do norte ou do sul? Está falando do sul, tá? No livro de Abacuque, o inimigo, ele já não é mais os assírios, mas ele é a nação babilônica, tá? Que é o inimigo ali na época. Abacuque, irmãos, ele está muito indignado, porque ele vê o povo pecando, ele vê o povo cometendo... Deixa eu até ler para vocês aqui, deixa eu só pegar aqui. Se alguém quiser abrir também, Abacuque capítulo 1. Você já vê no começo do livro aqui alguns pecados que ele menciona, né, que estavam ocorrendo naquela época. Então ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 3, perdão, do capítulo 1. Porque razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Parece que ele está falando do Supremo Tribunal Federal, né, irmãos?
Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. É a profecia do Brasil isso aqui, né? É a lei brasileira, né? A lei se afrouxa, a sentença nunca sai, né? E o juízo sai pervertido, né? Então é por isso que a Bíblia ela é muito atual, né, irmãos? Ela ainda fala de coisas que acontecem. Então Abacuque estava inconformado, irmãos, que ele olhava o povo de Judá na época, e mesmo aqueles que eram para ser o exemplo da sociedade, não eram exemplos. Que eram para ser aí os juízes, os magistrados, os sacerdotes, o povo que julgava a causa. E quando você lê o livro de Miqueias, você também vê isso, que Miqueias também condena muito isso, que eram as pessoas que eram para ser os exemplos, pessoas que eram para ter uma vida aí digna do povo de Deus. E Abacuque disse, olha, até quando eu vou ver a iniquidade? Eu vou ver a lei se afrouxar, entendeu? O juízo, né, se perverter. Então isso se refere ao quê? Aquele que deveria ser culpado não é culpado. A lei se afrouxa e tudo mais ali e tal. Então, Abacuque, irmãos, está inconformado com o pecado de Judá. E é interessante que o livro de Abacuque começa com uma frase que ela é um pouco diferente. Porque todos os livros você vê assim, ó, e veio a minha palavra do Senhor, né? Se você for pegar, por exemplo, o Sérgio, que presta bastante atenção nas pregações, né, Sérgio? O livro de Joel, lá, Joel, né, fala, né, no capítulo 1, e veio a minha palavra do Senhor e tal. Então, a profecia vinha do profeta. Abacuque não, irmãos. Abacuque começa o seu livro, alguém aí tem aberto ainda ali? Abacuque 1:1, leia ali. O peso que viu o profeta Abacuque. O peso, irmãos. Então, essa palavra peso, até no hebraico, ela é mazan, que significa uma carga, até uma carga que um animal carregava. Então, assim, é como se Abacuque estava carregando um peso. Ele olhava para aquilo lá e ele não se conformava com aquilo. Então, por isso que eu digo que não é uma profecia o livro de Abacuque, mas ele é, então, Deus respondendo para Abacuque questionamentos dele. E daí ele começa a carregar aquele peso, aquele fardo de não se conformar, de não se conformar com o povo que era para ser chamado povo de Deus, pecando contra Deus livremente. E ele começa então a orar e dizendo, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso daí? Até quando o Senhor vai me deixar vendo a iniquidade? Até quando o Senhor não vai fazer absolutamente nada com o teu povo? É como se Abacuque dissesse, ó, o reino do norte, o Senhor já julgou, já levou para o cativeiro, mas e esse povo? Até quando? E aí, irmão, se você for acompanhar aqui, você vai ver que Deus então começa a responder para Abacuque, né? E a primeira resposta de Deus está aqui no versículo número 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando vos for contada. Olha o que Deus ia fazer. Deus então tem profecia em Abacuque? Tem, mas ela não sai de Abacuque. O próprio Deus é o profeta no livro de Abacuque. Olha a profecia aqui, ó. Porque eis que suscita os caldeus. Quem são os caldeus? Babilônia. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marche sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. E aí vem, né, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e tal, e vai falando aí tudo que vai acontecer, né? Aí Abacuque ouve tudo isso, diz, gente, eu estava inconformado, mas não era para tanto, né? Porque agora Deus diz que vai passar por cima e levar o pessoal para o cativeiro. E Abacuque então aí continua o diálogo no versículo 12, depois de ouvir tudo aquilo, e diz, ó, não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Em algumas traduções, Abacuque diz assim, ó, certamente não morreremos. Então, Abacuque ouve aquela profecia ali que Deus levantaria os caldeus e tudo mais e tal, né? E ele grava na sua cabeça, né, que ele não, a nação de Jerusalém, de Judá, de Israel não seria destruída, mas que Deus ainda iria cumprir a sua palavra, né, e iria dar a vitória para o seu povo. Aí, pessoal, quem era Abacuque? Vai dizer no livro, daqui a pouco, a gente vai ler também melhor, mas existem algumas teorias de quem era Abacuque. Primeiro, o nome Abacuque significa abraço ou abraçado. Então, alguns dizem que ele era o filho da Sunamita, né? Que quando Eliseu disse, né, a este tempo e tal, segundo a natureza e tal, abraçarás a um filho, dará luz e abraçarás a um filho. Então, o abraçarás lá, e o nome Abacuque significa abraço, abraçado, então eles dizem, esse é o camarada lá que nasceu lá, da Sunamita lá, que fez a casa lá para Eliseu, né, toda vez que Eliseu passava e tal, né, vocês conhecem lá a história. Existe uma outra teoria, que Abacuque, então, ele era uma espécie de um atalaia, né, um vigia lá, que fala no livro de Isaías, né, porque no capítulo número 2 diz aqui, ó, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Então parece que Abacuque era alguém que ficava num lugar alto, vigiando e tudo mais. E uma terceira teoria, essa está lá no livro apócrifo de Daniel, né? O livro apócrifo, né? Quem fez o primeiro livro não, fez alguns livros atrás, que foi o primeiro livro que eu dei para vocês, que foi da origem da formação do cânon bíblico. E vocês sabem que Daniel, então, ele tem uma continuação. A Bíblia Católica, ela tem uma parte a mais do que a nossa, né? E essa parte que é apócrifa, lá, Daniel cai a segunda vez na cova dos leões, tá? Ele não caiu só uma, ele caiu a segunda, e na segunda vez, irmãos, quem salva Daniel é Abacuque, tá? Então essas três teorias, assim, lendas que estão sobre o nome de Abacuque. Mas o certo é que a gente não sabe quem é. Não diz quem era o pai dele, não sabe absolutamente nada de Abacuque, né? Mas Abacuque depois ainda questiona a Deus, pessoal, porque Deus vai trazer o juízo contra Judá, Deus vai trazer o juízo contra Jerusalém, mas Deus vai usar um povo mais pecador do que o povo de Judá. E isso na cabeça de Abacuque, meio que assim, é contraditório. Porque, poxa, né, o teu povo, Deus é pecador. Aí o Senhor vai usar um povo mais pecador ainda para trazer juízo contra o teu povo. Aí depois, Deus ainda fala para Abacuque, ó, fica tranquilo que depois eu me acerto com esse povo aí. Depois eu me acerto com os caldeus, né? Aí no capítulo 3, tem então a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, né? Que foi aquilo que a gente falou. Então ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, né? Pessoal, vocês lembram o versículo mais famoso de Abacuque? Ele é um versículo que Paulo utiliza lá no livro de Romanos, a carta de Romanos, se não me engano é Romanos, sim. O versículo mais... É o 2:4, né? Mas o justo viverá pela sua fé? Mas o justo viverá pela fé. O mesmo que o Lutero usou lá depois dele. Isso aí, ia falar isso aí. Esse foi o versículo, irmãos, que bateu na cabeça do Lutero, né? Quando Lutero ia para Roma e via o pessoal lá subindo as escadas de joelho, dando ofertas pelas pessoas, pelos parentes mortos e tal, e ficava na cabeça dele, mas o justo viverá pela fé.
mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E foi aqui na cabeça dele, então, que ele venha trazer, então, a reforma protestante e tal, né? Aí que fazem já 502 anos, né? No dia 31 de outubro fez 502 anos. Então, pessoal, qual foi o profeta que não profetizou? Nunca mais esquece, né? Moleza também, esse daí, né? Então, assim, ó. Aí vamos dizer assim, não profetizou, daí você senta com o camarada e diz, peraí que eu vou te explicar. Tem profecia lá? Tem profecia, mas é um pouco diferente. Abacuque era alguém que ele questionou Deus. Ele pediu respostas de Deus e Deus respondeu para ele. Então, as profecias partem direto de Deus, mas não é aquela profecia que assim diz o Senhor e tal, né? Então, vamos aqui ver no livro, na página de número 81, Abacuque, apresenta Jesus Cristo, nossa glória, permanente juiz das nações. O nome Abacuque é raro e o seu significado incerto. Alguns comentaristas afirmam que o nome provém do hebraico Abaque, cujo sentido é abraçar fortemente, dobrar ou ainda lutar e vencer. Desta forma, o nome Abacuque possivelmente significasse um abraço ardente, abraço amoroso ou lutador. Esse significado encaixa com uma tradição hebraica que afirma que Abacuque era filho da Sunamita, rica que construiu o quarto para o profeta Eliseu. Sobre esse assunto, o escritor Isaltino Gomes afirma o seguinte: no texto citado do versículo 16, o profeta Eliseu declara à mulher: por este tempo, no próximo ano, abraçarás um filho,